Por isso que William Branham explicou algo para Livei a respeito de perdão de Deus. Aliás, para o irmão Green. O irmão Green deu esse testemunho várias vezes. Acho que o irmão chegou a ouvir isso. Não é? Irmão Green, quando você falha diante de Deus e você se arrepende, pede perdão a Deus, Ele te perdoa e Deus esquece daquilo. Se você voltar outra vez a cometer aquilo, você não está indo a Deus pela segunda vez pedir perdão, porque não houve a primeira. Somente um profeta para explicar isso. E somente filho de Deus pode pegar isto e não abusar da graça de Deus. Fazer da graça uma desgraça. Ele disse, Deus te perdoa pela primeira vez. Não há uma reincidência para um filho de Deus nesse sentido, porque ele não inicia pecado, não está nele isto de pecar. Então ele vai diante de Deus e pede perdão dos seus pecados, se arrepende diante de Deus e ele pensa que está indo pela segunda, terceira vez, mas não houve isso, porque Deus disse, eu esqueci disso. Que problema é esse que você tem? Eu te perdoo, eu vejo a sinceridade do teu coração, eu vejo o arrependimento em teu coração. Não é que Deus está perdoando pela segunda, terceira vez, porque não houve a primeira para Deus. Ele prometeu perdoar e esquecer. Aquilo não conta. Mostrando que a tua dívida foi perdoada, foi paga. Uma vez que é perdoada, foi recebido. Um perdão é isso. Um ressarcimento, inclusive. Por isso que quando você perdoa alguém, você se sente tão bem. Um alívio. Você fica aliviado. Enquanto aquela pessoa te deve por um desfeito que fez, por um empréstimo, seja o que for, uma raiva que te fez, ela está em dívida contigo. Enquanto não há um acerto, você mesmo, você não se sente bem, sabendo que aquela pessoa depende de um perdão teu. Quando você abre o seu coração e diz, eu te perdoo, você se sente aliviado, você ganhou com aquilo. Você ganhou com aquilo. Isso é uma lei do próprio Deus. Quando Deus perdoa seus filhos, Ele está dando cumprimento a si mesmo, porque Ele tem essa capacidade de perdoar. Ele disse, eu não me lembrarei dos vossos pecados nem das vossas iniquidades. Ok? Então vejamos aqui. Ele anota tudo o que ele deve, não é? Ou fica pendurado perante o público, ou ele pode fazer o quê? No ano do jubileu, se ele tem um coração mole, ele rasga aquela dívida em duas e aquilo está perdoado. Então aquela dívida está cancelada. Tem alguma dívida de Jerusalém que foi cancelada? Será que tem? Para que isso já esteja cumprido? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Voz do que clama no deserto. Onde está essa parte? Versículo 3. Voz do que clama no deserto. Você veja que agora já está falando de João Batista aqui, não é? Vocês conhecem. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte, todo outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará. E o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Aqui falou da boca de Deus, né? A boca do Senhor o disse. Bom, estamos lendo rápido para ganhar tempo, mas você pode ler na sua Bíblia com tempo, depois esse mesmo versículo. Vamos ver aqui, ó. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? É o próximo versículo, isso aqui? 6. É o versículo 6? Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Bom, o que você acha de Apocalipse 3, 14 ao 21? A Bíblia mais próxima, tu tem a letra grande, que aqui eu não tenho essa anotação. Mas o irmão Livei, em suas notas, ele citou esta parte, quando ele lê isto no livro de Jeremias, de Isaías, melhor dizendo. Então, deixe-me ver rapidamente aqui o que temos em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Deixe-me ver aqui, porque ele lembrou disso nessa escritura. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas.
Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Até aqui. Observe, o mestre no ensino da palavra, ele diz: o que você acha de Apocalipse 3, 14 ao 21? Ele apenas pergunta o que você acha disso. E ele continua a leitura de Isaías: seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Veja, o Espírito do Senhor sopra sobre isso. O que vocês acham? Eu pensei que Deus, em carne humana, soprou sobre isto. Apenas lembre-se de onde estamos lendo, e eu disse para você observar no início. Observe Isaías 40, porque nós comentamos sobre isso na beira do rio hoje, sobre esse tema, tá? Você tem que pensar na Bíblia como um todo. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dizes às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Observe, isso já aconteceu, ele já fez isso. Isso é profecia sobre Jerusalém. Isso já foi feito? Vamos continuar. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Ele já fez isso? Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos. Imagine o que temos de água na terra. 3 partes de água, né? E 1 de terra, não é isso? Imagine que isso ser medido na concha de uma mão. Imagine a medida do céu ser tomada ao palmo, ser medida. É assim que Deus está perguntando para nós: tem como você pensar num Deus desse tamanho? A menos que Ele revele a você quem é Ele. Para mostrar sobre isso. Pois bem, quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu uma medida o pó da terra e pousou os montes com peso e os outeiros em balanças? Essa foi a palavra que fez todas as coisas. Quando William Branham diz Deus é a palavra, Deus e a sua palavra é a mesma coisa. Veja, aqui ele está perguntando quem fez isso. Quem fez isso? Isso foi a palavra que fez todas as coisas. Será que eles gostavam dele? Eles não gostavam dele e o mataram. Todos estes profetas a quem Deus revelou isto foram perseguidos, e eles rejeitaram esse Deus que se manifestou dizendo que ele tinha feito. Quem é que tem a revelação hoje que ama isto? Quem é que ama a revelação de Deus para esse tempo? Se tivéssemos um espelho grande aqui, eu apresentaria a vocês, diante do espelho, quem são esses que fazem e que rejeitam a revelação de Deus para esta hora. Nesse meio tempo, nesse período de tempo que estamos evangelizando, pregando por aí afora, temos visto cada um deles ranger os dentes para a revelação de Deus para esta hora. Do mesmo jeito que eles fizeram naquele tempo. Isso não é uma visão triste. Na verdade, é uma bela visão. É uma visão alegre, inclusive. Porque a visão da rejeição, que interiormente nos entristece, deveria, por outro lado, nos alegrar por você ser digno, ter se achado digno de Deus, para entender o plano de Deus. Amém. Porque você sabe que enquanto que esses que rejeitam serão exterminados, a você foi te dado um direito de receber a vida eterna. Não foi para eles. Quem guiou o Espírito do Senhor? Está perguntando aqui, aí no Salmo 40, né? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Aqui está tratando o Espírito da sabedoria. E esse Espírito da sabedoria foi dito que viria para nós nesse tempo.
Veja essa pergunta aqui, olha. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Diga-me, quando isso vai acontecer? Em qualquer dia, na tribulação, isso vai acontecer. Então, nós estamos lendo aqui coisas que estão para acontecer ainda. Observe, nem todo o Líbano basta para o fogo. Observe isso, viu? Que você sabe que será com fogo a destruição. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Observe como está lá em Apocalipse. Foi dito, a visão que se dá é que a cidade estará deserta. E todo homem, grandes e pequenos, ricos e pobres, servos e livres, e todos os animais, tudo estará morto e exterminado. Somente as aves do céu, corvos e urubus serão chamados para a grande ceia, para se alimentarem dos restos de tudo. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. O que há de bom no seu sacrifício sem conhecimento? Aqui nós podemos falar sobre duas coisas. Sobre este acontecimento futuro, que em algum período da tribulação isso acontecerá, e também mostrando que todos os sacrifícios que estão sendo feitos para o Deus Todo-Poderoso são inválidos porque são sacrifícios feitos sem conhecimento. Se são sacrifícios feitos sem conhecimento, mostra que são sacrifícios igual ao de Caim. Adoração prestada a Deus, porém fora do contexto da revelação do dia. Lembrando disso, nós não podemos viver dos méritos passados. Ele disse, não podemos entender a Deus com o conhecimento de uma era passada. Não adiantava Noé foi quem pregou sobre o dilúvio, né? Não adiantava Moisés entrar no Egito dizendo, gente, vamos construir um arco para atravessar o Nilo, para atravessar o rio, o Mar Vermelho. Por que, Noé? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então o que ele fez com Noé vai ter que fazer agora. E o que é que Noé fez? Uma arca. Então vamos construir uma arca. Não. No tempo de Noé eles tinham que entrar na arca porque Deus disse para fazer assim. E flutuaram na água. Mas no tempo de Moisés, Deus não diz, não, você não vai flutuar, você vai passar em terra seca. É diferente, não é? Isso é diferente. Então, um sacrifício feito a Deus, sem entendimento, uma adoração feita a Deus, sem conhecer o plano de Deus, estabelecido na Escritura e revelado nesse tempo por um profeta de Deus, uma adoração sem isto não será aceita, é perder tempo. É perder tempo. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Veja que coisa. Se Deus considera todas as nações como nada e coisas vãs, você entende agora porque lemos a carta de Laodiceia? Quem nunca ouviu falar de um grupo como Laodiceia que não se encaixasse a isto? Que consideração Deus tem por esta era Laodiceia? Eles vocês estão vomitados na minha boca. Vômito. Tem coisa pior que isso? Você toma um leitinho gostoso, morninho, quem toma leite. Uma comida gostosa. Mas quando te dá um embrulho lá dentro por alguma questão, aquilo depois de ter passado pelos ácidos gástricos e tudo mais, aquilo fede, aquilo é horrível. É horrível. O gosto você não suporta. Acabou de entrar tão saboroso, mas sai de uma forma horrível. É assim que Deus considera essa geração, deste tempo, que tem rejeitado a sua palavra, que tem rejeitado a revelação. Estão vomitados de minha boca. Nós estamos lendo o que ele diz em Apocalipse, na era Laodiceia, aqui dentro do livro de Isaías. Todas as nações são consideradas como nada, de uma coisa vã, nula. Aí ele diz, a quem fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? Foi aqui que lemos no início, não foi? Lemos no início. Então, o que você está vendo aqui é o que já temos pregado há tanto tempo, chamando a atenção das pessoas, de que existe um conhecimento que está faltando hoje nas pessoas. E nos é falado sobre isso em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 23. Nós lemos até o 21.
que escreve à igreja. Porque faltou a parte ler que diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há um entendimento que está faltando sobre isto aqui para as pessoas de hoje. E enquanto Jerusalém teve uma mini grande tribulação durante esse período de tempo, durante todo o sofrimento, durante a perseguição que teve, o fechamento na cidade, aquela coisa toda. Enquanto Jerusalém teve uma mini grande tribulação, o mundo terá uma grande tribulação. Somente Sião sairá imune. Somente Sião será poupada. E aqui está uma compreensão que nós temos que entender. Bom, de acordo com Apocalipse 3, versículo 14 ao 21, que trata da Laodiceia, quão bem as pessoas conhecem seu Deus? O quanto eles conhecem de Deus? Quase nada. Bem pouco. Ele chega a bater na porta e eles não conhecem o batido. Você sabe, quando você tem tanta afinidade com uma pessoa e ela sai de casa e quando ela volta, você conhece pelos passos, você conhece pelo batido na porta, você já sabe que é fulano, você já sabe que é ela, você já sabe que é ele, pela aproximação. E ele avisou durante todo o tempo: eis que eu venho sem demora, eis que cedo venho. Eu estou chegando, eu não demorarei, eis que estou chegando. Ele avisa a distância. E quando ele chega e bate na porta, as pessoas estavam sabendo que estava se aproximando, as pessoas sabiam que Deus estava revelando seu plano nesse tempo, as pessoas sabiam que Deus tinha enviado um profeta, porque elas puderam entender que, de acordo com Malaquias 4, Lucas 17, e assim sucessivamente, um profeta viria para essa dispensação. E Deus, a cada tempo, tanto nas eras passadas, como quando chegar a Laodiceia, ele avisa da manifestação do Filho do Homem. Então, quando o próprio Deus entra em cena, e agora não só manifesta-se através de um profeta, mas o próprio Deus encarna naquele homem. Não em plenitude como em seu filho, mas utiliza aquele vaso. As pessoas não sabem do que se trata e começaram a adorar a criatura ao invés do Criador. É Brana para cá, Brana para lá, William Brana para cá, profeta para lá, é chapéu do William Brana, o rifle do William Brana, o chifre do bisonte que o William Brana matou. É aquela adoração ao homem. E não colocaram ênfase quem estava por trás de tudo. Que William Brana disse: o poderoso Deus está desvelado perante vocês. Amém. Aqui está o verdadeiro sinal que está sendo passado por alto. Aquele que está em vós. Vocês podem dizer: quem é este? Quem é este chamado Jesus Cristo? O que vocês farão com este Jesus chamado Cristo? As pessoas não entenderam. Colocaram a ênfase no vaso e esqueceram de olhar quem estava utilizando o vaso. Não entenderam o cumprimento da Escritura hoje. Da mesma forma que eles viam Jesus trabalhar e disseram: não, ele é mais um aí, claro, ele faz coisa extraordinária. E um homem normal não faz isso. Então tem que ser demônio, pronto. Porque mas como demônio? Como pode? Nunca vi um demoniado fazer isso, abrir os olhos do cego e tal. Não, mas se ele fosse corretamente, ele estaria participando da nossa igreja. Ele estaria na catedral. Se chamasse Caifás para testemunhar, ele diria: olha, quanto tempo a gente lê as Escrituras e sabemos todos os grandes sacerdotes, os grandes profetas passaram por aqui, vieram ao templo, fizeram isso, fizeram aquilo. Esse homem chega fazendo tudo diferente. Ele nem veio mostrar sua credencial para dizer onde foi seu aprendizado, a que grupo pertence, qual companheirismo ele está, qual é o companheirismo que ele segue, se é grupo A, B ou C. Ele é diferente de todos. E ainda mais está tirando pessoas da nossa igreja. No sábado passado, na escola sabatina, não tinha ninguém aqui. E contaram que ele estava lá com a multidão no Rio Jordão, lá, ou por cima do monte, por cima do deserto. É melhor nós matar. Vê? Isso não é diferente hoje. Se não pertencer a tal grupo, não é aceito. Se não vir através de tal companheirismo, não é bem quisto. Porque eles fazem uma projeção de que Deus terá que trabalhar de acordo com o plano que o homem estabeleceu. E eles não veem que Deus está por cima de tudo isso e ele faz como lhe apraz. Ele faz como lhe agrada. Não adianta você questionar Deus porque ele fizesse uma formiga tão pequenininha, um elefante tão grande. Ele fez daquele jeito porque ele se agradou fazer assim. Não adianta questionar Deus. Ele é soberano. Amém. Não é? Pois bem, o que acontece aqui? No tempo de Laodiceia, quando cumpre Laodiceia, você está vendo aqui uma coisa tremenda acontecer.
a rejeição da manifestação divina para este tempo. A não compreensão do plano de Deus que está sendo mostrado para nós, de como ele agiu, de como ele vai agir no futuro, de como ele está dando cumprimento em si mesmo. E enquanto o que vai resultar, como Jerusalém rejeitou, a ponto dele ser morto até fora das portas, e foi rejeitado e tudo mais naquele tempo, ela recebeu sua grande tribulação. Mas a humanidade receberá a sua grande tribulação. E quando isto acontecer, somente Sião sairá, vamos dizer assim, livre. Amém. Livre disso. Então, de acordo com Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 a 23, você pode entender que as pessoas hoje não conhecem Deus, não sabem quem é Deus, nem um pouco. Tudo que eles podem citar é Mateus 28, 19, quando se trata dos trinitários. E que diz que ele é 3 deuses. Paganismo trinitário. Tudo que o outro lado, e isso é idolatria, tudo que o outro lado pode citar é eu e o Pai somos um. E interpretam isso como se Jesus dissesse assim, eu sou o Pai. Jesus não está dizendo que ele é o Pai. Ele está dizendo que é um com o Pai. Do mesmo jeito que ele disse para que eles também sejam um, como eu e tu somos um. Então, como é que nós podemos ser um e eu ser você? Como é que eu posso ser um contigo e eu ser você? Se estamos em unidade, como é que eu posso dizer eu sou Rubens? Não tem condições. Mas Paulo disse, todos terão que chegar à mesma unidade de revelação. Amém. À mesma unidade de conhecimento, não foi? Jesus tinha o mesmo entendimento que Deus tinha. Deus deu a ele a mesma glória. Amém. O mesmo parecer. E isso também tem que ser dado a nós. Amém. Pois bem, tudo que eles podem citar é isto. Mas Deus nos deu a palavra de arrependimento, a qual ele disse que daria. E ele exige de nós isto em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Porque arrepender é dar meia volta, certo? É você estar indo numa direção e você então faz meia volta e não vai mais ali. Então ele diz, arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. A nós é dado esta capacidade de arrependimento. Arrepende-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, pois, e volta-te. Bom, eu não estou com a escritura aqui aberta em Apocalipse, mas já li, vocês sabem como está lá. Bom, isso que Deus dá para nós, e Ele exige de nós, em Apocalipse 3, versículo 20, que é o arrependimento, isso se encontra no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 17. Que todos nós, quando você lê o livro de Efésios, você ama o que está no livro de Efésios. Né? Nós amamos e conhecemos isso muito bem. Ele diz que o espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação seria dado a nós. O conhecimento de Deus mesmo. Efésios é mais para frente um pouquinho, viu? Efésios, aí você tem Coríntios, Gálatas e Efésios. Não é? Não, Efésios capítulo 1, versículo 17. Veja se já está por aí. Como está, irmão Rubens? 20? Não, 1,17. 17, está assim, ó. Para que o Deus nosso, Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ok. Então, só Deus pode nos dar isso. O Deus e Pai de Jesus Cristo, assim como Ele deu a Jesus isso, Ele também dá a nós o espírito de sabedoria e de revelação, que é dando a nós o conhecimento dele mesmo. Então, especialmente, as pessoas que creem e compreendem a presença de Deus, da forma que o irmão Brano ensinou, é que pode receber esse espírito de conhecimento, porque é para conhecer Deus mesmo. Amém. Deus mesmo, dando cumprimento à sua palavra. E como o irmão Brano ensinou, da mesma forma que os apóstolos ensinaram, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Então, essa é a mesma coisa afirmada quando o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. É uma repetição disso, é o Espírito de Deus se movendo sobre mentes vazias, sobre mentes obscuras, sobre mentes sem entendimento, sobre mentes fechadas. E mais uma vez Deus começa a dar vida, a abrir esse entendimento para que você pudesse entender e produzir a vida de Deus através dessa nova compreensão que Deus te dá.
Não era, quando você vê, ele diz assim, ó, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas, não era como se Deus enviasse um Espírito, não, senhores, para fazer esse trabalho. Não era como se Deus enviasse um Espírito de si mesmo. Era o próprio Deus na forma de um Espírito, porque isto é o que ele é. Amém. E o que Efésios diz, quando você recebe esse Espírito de conhecimento, de revelação, diz assim, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, que é para os que creem, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Agora você sabe, parte dessa sabedoria e revelação que vem pelo Espírito de Deus, podemos entrar em outros cultos a falar sobre isto, falando mais sobre o cumprimento de Deus, conhecer alguns desejos básicos que o coração de Deus exige, e ele levará isto em cumprimento até o fim. E mesmo quando você e eu não podemos deixar de desejar o cumprimento, então nem Deus pode. Se nós, quando temos cumprimento em nós para ser feito, nós não podemos deixar de desejar isso. Deus também não pode deixar de desejar levar a cumprimento o que ele projetou. E é isso que nós estamos vendo ao estudar isto, baseando-se na mensagem, a fim de aceitar o espírito com que essa mensagem foi pregada pelo irmão Branham, e que é espírito que queremos ter em nossa própria vida. Que tipo de espírito queremos ter nos guiando? Você só poderá ter o espírito correto nos guiando se você entender a mensagem no espírito que ela foi pregada por um profeta indicado. Agora, Deus é o que ele é. E ele vai agir sobre isto e cumprir a si mesmo. Ele não muda. Deus não é mais nem menos do que exatamente ele é. E ele não pode fazer outra coisa a não ser o que ele é. E nós somos então a sua imagem, como estudamos. Ele é o Criador. Ele é o restaurador. Especialmente, ele é o restaurador da palavra. Especialmente, ele é o restaurador da palavra na noiva para esta hora, para esta dispensação. Ele é o Salvador, ele é o curador, ele é o príncipe da paz, ele é o amante das almas, ele é o Pai, Filho e Espírito Santo. Sabemos tudo isso. Amém. Porque um profeta nos indicou, nos falou sobre isso. Então, ao estar consciente dessas coisas, você entende que todos estes atributos compõe os anseios de Deus. Você tem algum anseio? Você tem algum sonho a se realizar? Você tem algum desejo em sua vida? Você diz, não, eu pretendo ser isto, ou ser assim, ou realizar isto. E você diz, agora eu não posso, agora eu não consigo, mas amanhã talvez. E você trabalha com essa projeção, pensando em melhorar a sua casa, em arrumar a sua casa. Tempos atrás viemos aqui, irmão, disse, eu desejo fazer isso, desejo abrir uma porta aqui, desejo aumentar para lá, desejo utilizar essas coisas. Antigamente eu fiz para colocar alguém para morar lá, para alugar, mas nunca dá certo, é só problema, eu vou já abrir para ter mais espaço. Isso é um anseio, era um desejo, e ele levou isso a cumprimento. E para levar isso em cumprimento, ele gastou, se desgastou. E aí você pensa que Deus não custou nada a Deus fazer alguma coisa? Sempre custou algo a Deus quando ele fez algo. Quando o Deus que não se diminui, mas quando ele disse, haja luz, e ele começou a criar todas as coisas, aquilo custou algo a Deus. Custou tanto que ele teve que descansar das suas obras. Não me diga se Deus estava cansado ou não cansado. É muito fácil você pegar a Escritura e dizer, isso é isso. Abra a sua mente, porque quando Deus revelar mais um pouquinho do seu plano, se você não tiver a mente aberta, você vai ficar fechado, criar em torno de si uma denominação e não entender a revelação divina. Verdade. Aquilo custou algo a Deus a ponto que ele descansou. E fez para nós também um descanso, porque ele sabe que, por tanto ansiarmos e desejarmos realizar as coisas, chegará o momento que estaremos precisando então de férias, de um descanso. Teremos a nossa férias lá. Amém. E a Bíblia diz, levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Talvez você diga, mas eu não quero descansar lá, eu quero trabalhar, eu quero fazer aquilo. Eu tenho um camarada que disse, escuta, eu posso levar minha maquita para o céu? Acostumado a colocar pedra, colocar mármore.
Não, mas lá já está tudo pronto, os anjos já fizeram, lá ruas de ouro, cristal e pedra de jaspe. Ó, tem pedra, então, eu tenho que levar minha maquita, minhas ferramentas, eu não quero ficar parado. Então, pessoas trabalhadoras, viu? Outro diz assim, escuta, não vou cansar, não vou dormir, eu queria dormir, eu queria tirar uma soneca. Que compreensão você tem sobre o céu? Que compreensão você tem sobre o outro lado? É uma pena o nosso tempo ter esgotado e nós não podemos entrar em coisas assim. Mas me dê somente 5 minutos a mais aqui para fechar um pensamento. Deixe-me ler uma coisa aqui para vocês, diretamente. Todos estes atributos que são curador, pai de família, príncipe da paz, Jeová Shalom, Jeová, tudo isso. Todos estes atributos compõem os seus anseios de Deus, os anseios de Deus. Você sabia que Deus tem uma fraqueza? A fraqueza de Deus é nós. Nós somos a fraqueza de Deus. Ele não suporta alguém tocar em seus filhos. Lembrando, deixa o diabo tocar em um dos seus filhos, ele vai ter que tratar com Deus. Somos a fraqueza de Deus. Essa fraqueza não quer dizer que é uma fraqueza. É aquele tipo, olha, não me tiro do sério. Agora tocou nisso aí, você vai ter que se haver comigo. Então, é nesse sentido que estamos falando. Para alguém ouvir isso, não interpretar mal. Né? Pois bem, Deus tem seus anseios. E sendo Deus, ele será cumprido pelos atributos e pelos potenciais que se encontram dentro dele, de acordo com a sua sabedoria suprema e infinita. Agora, este propósito para nós pode ser somente um propósito em si mesmo, de si mesmo, por si mesmo e para si mesmo. Agora você pensa uma coisa, é aqui onde eu quero ler diretamente as palavras de irmão Oliveira, viu? Agora você pensa, bem, o que acontece, irmão Veio? É que Deus olhou para baixo e ele tinha um grande propósito para nós. Isso em si não é verdade. Observe isso aqui. Se você pode dizer, irmão Veio, é que Deus olhou para baixo e tinha um grande propósito para nós. Oliveira disse, isso em si não é verdade. Em parte é verdade, mas não é verdade. Não é que Deus olhou para a terra e tinha um grande propósito para nós. Quando Deus olha para a terra para cumprir em nós um propósito, sabe que este é um propósito dele, não sobre nós. O que Deus está fazendo é dando cumprimento em si mesmo. A si mesmo, levando adiante seu plano. Isso não tem nada a ver com o nosso querer, como falou hoje. Não adianta eu querer, né? Eu quero estar lá. Eu disse, não adianta querer, porque disse, depende do que eu quiser, não você. Não é do quem quer, nem de quem corre atrás, é de quem Deus se compadece. Amém. Você vê? Então você percebe que é um propósito dele. Você tem que voltar para o início. Por que é que Deus tem a nós, como afirmamos, que Ele nos tem? E somos parte dessa Nova Jerusalém. Porque isso estava nele. Só somos parte da Nova Jerusalém porque isso estava nele. E até que isto fosse produzido, ou seja, produzido, então Deus não está cumprido. Enquanto não se produzir isto, nós estarmos pertencentes a Sião, a Nova Jerusalém. Desse modo, nós estamos olhando para o cumprimento de Deus, e eu espero que possamos falar sobre isto esta noite e amanhã de manhã. Nunca se esqueça de que ele também era juiz. Dentro dele era juiz. Observe no trono branco, ele toma suas ovelhas como se fossem ovelhas, e cabras como se fossem cabras. Ele não diz que eles são, ele apenas os compara. Se você ler na Escritura é assim, viu? Ele separará como um pastor separa as ovelhas dos bodes, né? Assim, ou dos cabritos. Não é que aquelas são ovelhas ou que eles são cabritos, ele faz a comparação. Viu? Ele não diz que são, ele apenas os compara. Coloca-os à esquerda e coloca-os à direita. Ele é o grande juiz e ele é encontrado em Hebreus 4:12 esta noite. Gente, isso aqui é apenas, temos que estamos fechando nosso tema de hoje, mas observe isto. Um mestre da palavra, o ministério de mestre do ensino está nos apontando isso aí. Deus, ele dentro de si, ele é juiz. E é dito que naquele momento, no trono branco, ele vai separar esses dois grupos como um pastor separa a ovelha dos bodes, certo? E este mesmo pregador está nos dizendo assim, olha, ele é juiz, e isto é encontrado em Hebreus 4, versículo 12. Se isso está em Hebreus 4 e 12, você já entende que o William Branham fez referência a isso muitas vezes. E quando o William Branham faz referência a isso, o William Branham está dizendo para nós, sabe o quê?
Efésios. O juiz está aqui dando a sentença para nós. Deus desceu como juiz nesse tempo. Então, nós estamos diante do trono branco agora. Isso William Branham pregou no sermão, em um de seus sermões. Estamos agora diante do trono branco. O juiz desceu para isso. Ele desceu na forma da palavra. William Branham disse: Deus julgará o mundo, e o julgará o quê? Pela palavra. E o que temos em Hebreus 4:12? Como está lá? Vamos ver aí? Hebreus 4:12. Vamos ver. Hebreus 4. O livro de Hebreus está antes de Tiago. Está aqui, está aqui. Pronto. Hebreus 4, versículo 12. O que temos lá? Tem aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva E eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de Dois gumes. E penetra até A divisão da alma e do espírito. Da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pois bem, quantas vezes você viu lembrando citando isso? Ele está dizendo, citando Paulo, que a palavra de Deus está aqui para discernir. É o trabalho do juiz, ele discerne. Não importa o que diz o advogado, não importa o que apresenta as partes queixantes. Doutor, eu sou inocente. Não adianta a desculpa que se dá. O juiz está ali com discernimento. E de acordo com o discernimento, ele dá a sentença. E depois que a sentença é proferida, não adianta. A sentença foi dada. Não adianta. Vê? O que Deus fez nesta hora? Deus desceu como juiz supremo, como a deidade suprema, como juiz supremo. E deu cumprimento a Hebreus 4:12. E isto foi manifestado por meio do profeta, que sabemos que absolutamente, através do profeta, foi manifestado o dom do discernimento. E o que William Branham fez, dentro da unção do Espírito, foi mostrar para nós o julgamento de Deus. Ele deu a sentença sobre este mundo, ele deu a sentença sobre a América, ele deu a sentença sobre a moda, ele deu a sentença sobre as mulheres, deu a sentença sobre os homens. O juiz desceu e deu a sentença. Isso foi manifestado através de um profeta. Amém. Quando ele diz: eu acuso esta geração, isso é uma sentença. Isso é uma sentença. Uma sentença. Agora, isso ficou claro, evidente, e foi revelado sobre o sétimo selo, pelo William Branham como juiz. Aqui não era apenas um homem trabalhando, era Deus em um homem, no papel de juiz. É o mesmo tempo de Sodoma e Gomorra, não é? E o que tínhamos lá, Elohim esteve ali usando um corpo de carne e deu a sentença. Não importa quantas vezes Abraão foi solícito e implorou por misericórdia. Se tivesse 50 pessoas, por amor de 50, eu pouparia. Mas não tem 50 lá. Por amor de 30, de 25, de 10, de 5, não tem 5. A sentença é exterminados. Não adianta. O que acontece? Quem está lá, tira. Deus faz um meio. Ele providencia uma forma. É o caminho de Deus provido para nós. O William Branham pregou tudo, gente. Ele mostrou tudo diante de nós. Ele proveu uma forma de tirar quem deveria sair. E tinha que se apressar, porque a sentença é dada e ela tem um prazo de validade, ela tem um prazo de cumprimento. E sendo que a palavra do juiz não volta atrás, Deus como juiz, ele não volta atrás de sua palavra, se ele determinou o julgamento para aquela ocasião, sai depressa. Os anjos arrastaram eles pelo braço, lá de dentro, Ló, sua família, porque a sentença ia cair. Agora, se nós não podemos ver o mesmo quadro diante de nós hoje, estamos brincando. É escapa-te com tua vida hoje, é escapa-te com tua vida, foge, porque a justiça de Deus, a ira de Deus será aplicada nesta terra. O juiz já desceu. Amém. O juiz supremo tem descido à terra para nos mostrar a nossa parte na herança do instante. Por isso ele desce com um livro aberto, te dando a revelação de si mesmo e dizendo o que vai acontecer para o restante. Chegou a dizer: não há mais esperança para a América. Em 1958 foi dada a sentença para os Estados Unidos. E lembrando disso, não resta mais esperança para a América a não ser julgamento. Isso está no sermão Fé, que eu te entreguei hoje. O que é isso? Que manifestação foi essa?
Você não pode pensar que apenas Deus enviou um profeta. Você tem que pensar que quando esse profeta entrou em cena, estava se cumprindo estas coisas da Escritura para o nosso tempo. Deus desceu à terra. Deus está aqui na terra. O grande trono branco está estabelecido na terra. A terra já foi sentenciada, já foi julgada. Quando o juiz dá a sentença, tem-se o prazo para aquilo ser executado. Quando você lê o caso de Abraão, é dito que foi determinado já. Não era, eu vou ver aqui os laudos, foi determinada a sentença para o julgamento. Quando você lê Gênesis capítulo 6, que é a comparação que Jesus faz, como foi no dia de Noé, será no dia da vinda do Filho do Homem, que é o acontecimento dos nossos tempos. Como foi no dia de Sodoma e Gomorra, será na vinda do Filho do Homem, que é o que acontece em nosso tempo. Quando foi dada a sentença para o julgamento do juízo, do dilúvio que veio sobre a terra, veja Gênesis 6. Deus deu a sentença, o juiz entrou em cena e disse, vou fazer dessa forma, e disse, prepare a arca. 120 anos. Não foi? Uma geração naquela época, 120 anos, Noé dizendo, vai acontecer. Ele não salvou ninguém durante esse tempo, a não ser que eles estavam destinados para escapar. Ninguém salvou, porque todos eles já estavam debaixo da sentença do juiz. A terra já estava determinada para morrer. Todos exterminados. Vocês, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A sentença já foi dada para este tempo. Não resta mais nada, a não ser a execução. Não importa quanto tempo passa no corredor da morte. É assim? Não importa. A sentença foi dada. Só esperar o momento da execução. É isso que a terra está esperando. O livro diz que isso foi revelado sobre o 7º selo, pelo irmão Brana como o juiz. E esse juiz, é claro, está em Apocalipse 1, 13 ao 14, onde ele tem o cabelo branco. Veja quantas vezes o William Brana falou sobre isso, mostrando naquele rosto de Cristo. Cabeleira branca de juiz supremo. Ele tem o cabelo branco e o cinto e assim por diante, o que representa o juiz que está aqui para julgar. Ele aparece em Apocalipse 10, 1. O mesmo de Apocalipse 1, 13. O livro está dizendo, é o mesmo de Apocalipse 10, 1, que é o anjo forte que desce do céu. Veja, com uma aclamação. Ele é o mesmo que está sobre o trono em Apocalipse 5. Em Apocalipse 5 que temos um ser sentado no trono, que é o dono original do livro, e o cordeiro vem e toma da mão dele o livro, desata os selos. Não é isso? Desata os selos. Esse que estava com o livro na mão, o Deus Todo-Poderoso, é o que desce à terra como um anjo forte, para trazer para nós o despertamento. Escapa-te com tua vida, aqui está a via de escape. Entende meu plano e dá a sentença para os outros. Vocês estão mortos, estão condenados. É assim é assim a carta era Laodiceia. Deus trabalhando com os filhos dele, dizendo, arrepende-se, porque você caiu. Você estava fora. Você estava com outra compreensão. Arrepende-te. Porém, esses aqui estão vomitados de minha boca. Para começar, me expulsaram, nem deixaram eu entrar. Vamos concluir por hoje? Vamos parar por aqui? Ele aparece em Apocalipse 10, 1. Ele é o mesmo que está sobre o trono em Apocalipse 5. Ele é o mesmo em Apocalipse 10, 1. Ele é o mesmo, então, por todo o caminho. E claro, ele irá voltar como grande rei. Mas, por enquanto, ele é esse juiz. Ele aparece em Apocalipse 10, 1. E no versículo 7, você verá que no momento em que ele está na terra como seu profeta, aquelas condições de Isaías 40, onde estávamos lendo, que eram apenas em potencial para Israel, estão agora totalmente disponíveis para nós. Vê? Bem maior, porque Deus nunca diminuiu, sua palavra nunca diminuiu. É sempre necessário os mais fortes e os mais altos sobretons. Há sempre um aumento. João Batista. Aliás, João Batista disse que eu diminua e que ele cresça. Quando você consegue ver literalmente o próprio ministério de Jesus Cristo voltar a esta terra em um profeta, qual deve ser o aumento de Deus para o que o profeta se foi? Deste modo, muitas pessoas ainda estão gemendo pelo profeta ter partido. Oh, irmão Brana se foi. Oh, espero que ele volte. A mesma coisa que ficou o povo de Israel chorando a morte de Moisés. Graças a Deus que ele partiu.
diz-lhe veio. Porque era isso o que Deus queria. Amém. Ele tinha que sair de cena, porque a partir de sua saída, Deus faria um trabalho diferente com o povo. O próprio profeta disse que ele tinha que diminuir e que Deus deveria crescer. Então nós não queremos crer no que algumas pessoas tolamente acreditam. Sempre estamos olhando para frente ou sempre estamos olhando para trás. Esta igreja olha para o agora ou nós descemos a cortina e vamos para casa. Olha que coisa. Ou essa igreja olha para o que Deus está fazendo agora ou vamos fechar as portas e voltar para casa. Isso não é uma ostentação, isto é a palavra de Deus. E se não podemos ficar com a palavra de Deus, irmão e irmã, e algo melhor acontecer a nós, então é melhor nós ficarmos com a palavra de Deus, vê? Essa é a verdade. Não estamos enganando a nós mesmos. Então, nós vemos aqui que ele aparece em Apocalipse 10:1 e em Apocalipse 10:7. O tempo e a eternidade se juntam no dia da voz do profeta. Tempo e eternidade se juntam. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começa a soar e esse alarido acontecer, o tempo não será mais. O mistério de Deus deve estar terminado, como declarou Deus a boa nova do seu evangelho aos seus servos os profetas. Em outras palavras, o evangelho acaba. Lembre-se, os judeus não estão sob o evangelho, porque eles foram cegados. Assim, isso acaba. Isto é que é o livro para os gentios. Assim, nesse momento em particular, então, quando isto acontece, Apocalipse 22:10 assume. Porque Apocalipse 10:4 diz, sela o livro, cele o livro. Apocalipse 22:10 diz, não cele o livro. Então, entre Apocalipse 10:4, e eu disse isso muitas vezes, e Apocalipse 22:10, o livro é aberto, os trovões trovejam, os mistérios aparecem. E se nós não recebermos aqueles mistérios, então alguém irá receber esse mistério. Você simplesmente não pode enganar com isso. Não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo? Do que estamos falando? Da Nova Jerusalém. Assim, portanto, a abertura do sétimo selo e os trovões está colocando você com o mensageiro do tempo para que Sião entre em sua glória, de acordo com Isaías 40. Agora estamos todos sentados aqui e dizemos, isto é 1000 anos no futuro. Ouça, meu irmão e minha irmã, ponha o seu pensamento de lado e entre no Espírito de Deus. Este é o Espírito de Deus no profeta, a era da águia, da qual vamos falar um pouco. E como a primeira era tinha o espírito do leão, e a segunda era tinha o espírito do animal, o boi, e a terceira tinha o espírito do homem, vamos para o profético, e os proféticos lidam com os 1000 anos. Então, os proféticos, aquele que recebe a palavra da profecia, através da águia, que é o próprio Espírito Santo, em um homem, estes lidam com 1000 anos. Aí, como você vai querer ser o milênio, não sonhe, não fique imaginando como estávamos falando hoje. Não teremos tempo para entrar nesse detalhe, mas está tudo explicadinho aqui para nós. Vamos encerrar? Amém. Ok? Irmão Rubens, faça uma oração e assim estaremos encerrando esta parte. Sentado mesmo? Sim. Eterno e poderoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por tantas coisas boas que já temos ouvido, Senhor. Amém. Por essa palavra maravilhosa que transforma, Senhor, que nos dá ânimo, Senhor, nos dá vida. Amém. E nos encoraja cada vez mais a prosseguir nessa jornada, Senhor. Amém. Neste mundo tenebroso, cheio de pecado, dificuldade, confusão religiosa, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Que esta palavra possa cada dia, Senhor, nos iluminar mais, Senhor. Amém. Estarmos prontos, Senhor, para a grande batalha, amém, para aquele grande dia, Senhor. Amém. Já estamos, Senhor, iniciando, Pai, esta batalha, Pai, crendo na Tua infinita misericórdia, no perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, Senhor. Amém. Rogamos em favor de toda a nossa família aqui representada, Senhor. Os irmãos que não puderam estar aqui, Senhor. Amém. Nossos amados irmãos espalhados nos 4 cantos da terra. Todos aqueles que amam a Tua segunda vinda, Pai. Amém. Nós rogamos em favor de cada um. Eu te agradeço, Senhor,
por esses irmãos, Senhor. Por eles estar aqui, Senhor. Com a ministração da tua bendita palavra. Não tenho palavras, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor nos tem dado nesse dia, nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.